Audiolivro O Milionário Moisés, de Catherine Ponder. Capítulo 9. A Lei Próspera da Preparação. Na virada do século XIX para o XX, a criação de gado era ainda considerada a melhor maneira de fazer fortuna em grande parte do sudoeste americano. Em 1901, um grupo de exploradores de petróleo teve dificuldades em convencer um fazendeiro no Texas a alugar parte de suas terras para a extração do produto. O homem não se impressionou com as novas possibilidades de lucro. Estava satisfeito com o que obtinha através de suas cabeças de gado. Como haviam prometido, os exploradores conseguiram extrair petróleo do local. Na colina de Spindlop, naquele dia histórico, 10 de janeiro de 1901, nascia a indústria petrolífera do Texas. Mesmo contente, o fazendeiro se queixou aos vizinhos. Esses camaradas sujaram toda a minha propriedade, espalhando óleo negro por toda parte. O tal óleo sujo foi mais tarde denominado ouro negro e o tornou instantaneamente milionário. No entanto, o fazendeiro não soube agradecer por sua fortuna de imediato, pois não estava mentalmente preparado para recebê-la. Como Moisés usou a lei da preparação. Moisés conheceu a lei próspera da preparação quando os hebreus ainda peregrinavam pelo deserto, vivendo experiências de escassez e tendo de se preparar mentalmente para receber suas futuras bênçãos. Se agissem de outra maneira, não seriam capazes de reconhecer e aceitar os bens que estavam a caminho. No capítulo 8 do livro de Deuteronômio, Moisés usa a lei próspera da preparação. Esse livro constitui uma das passagens mais práticas, majestosas e fascinantes da Bíblia. O termo Deuteronômio significa repetição da lei. Ao fim de sua vida, Moisés lembrou aos hebreus quão longe haviam chegado. Então descreveu detalhadamente a seu povo as riquezas abundantes que os aguardavam na terra prometida. Primeiramente descreveu as experiências difíceis que haviam enfrentado. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. Moisés indicou que os momentos difíceis nada mais são do que períodos de preparação interna para bens maiores que estão a caminho. Assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus, os disciplina. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5. A palavra disciplinar significa tornar melhor, aperfeiçoar, corrigir. Moisés descreveu como o seu povo obteve provisões divinas, mesmo enquanto vivia as mais áridas experiências. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4. O milionário invocou a lei próspera da preparação, descrevendo a vasta abundância que aguardava os hebreus, assim que se sentissem prontos a recebê-la e a rogar por ela. Narrou em detalhes a fértil e rica terra de Canaã, enquanto seus irmãos ainda viviam no deserto e recebiam o maná um dia de cada vez. Moisés sabia que deveriam se preparar mentalmente para sua terra prometida enquanto enfrentavam o deserto. Suas palavras foram minuciosas, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7. A água jorrando de tanques e de fontes presentes nos vales e colinas era uma imagem maravilhosa para aquele povo acostumado à aridez e à secura do deserto. Moisés foi mais além ao invocar a lei da preparação. Não haveria apenas abundância de água, mas de todas as coisas. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada,
terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Deuteronômio capítulo 8, versículos de 8 a 10. Somente a esperança de uma terra onde nada faltaria já era um grande passo para os hebreus, que não conheciam nada parecido. O Egito era repleto de riqueza das quais não podiam desfrutar. Embora fosse considerado um povo abastado no deserto, havia aridez em tudo que os cercava. Como podemos usar a lei da preparação? É quando ainda nos encontramos nas situações mais áridas de nossas vidas que devemos nos preparar para os bens que desejamos. Se não nos aprontarmos para a expansão de nossas realizações, não as receberemos, pois não seremos capazes de reconhecê-las ou aceitá-las quando o momento chegar. O termo preparar significa ficar pronto. Eis a lei próspera da preparação. Esteja pronto para os bens que deseja. Seja receptivo às suas possibilidades antes mesmo de haver qualquer evidência de sua chegada. Em sua experiência no deserto, ouse prever e se preparar. Dessa maneira, seus caminhos se abrirão mentalmente para que eles se aproximem. Um grande amigo meu, Dr. Ernest Wilson, costuma contar a história de um fazendeiro que ficou rico depois que descobriram petróleo em suas terras. Ao ver tanta fortuna, perguntou à esposa: "Agora que somos milionários, o que gostaria que eu lhe comprasse?" "Um balde novo para ordenhar leite", foi a resposta que escutou. A mulher não estava preparada para a abundância e, portanto, não a reconheceu quando chegou o momento. Se os bens que deseja não estão se tornando reais, pode ser que você esteja agindo como a esposa do fazendeiro, não se preparando para a fortuna, sem reconhecê-la. Como um homem preparou-se mentalmente para uma nova carreira? Um jovem empresário desejava trabalhar como pastor, mas com sua família aumentando, seu desejo parecia impossível. Como a vontade persistia, preparou-se em silêncio, frequentando aulas noturnas e fazendo cursos por correspondência para cumprir determinados requisitos. Chegou até produzir um arquivo de preparação de sermões. Sempre que lia um item interessante em um livro, artigo de revista ou jornal, anexava-o ao seu arquivo. Depois de se preparar discretamente para a profissão de seus sonhos por algum tempo, recebeu de presente uma grande quantia, o suficiente para cobrir os custos do seminário. Ao se tornar pastor, usou em seus sermões os materiais que reunira em seu arquivo durante anos. Como a preparação de uma mulher ajudou o marido a se tornar milionário? Na época em que ouviram falar a respeito da lei próspera da preparação, uma mulher e seu marido viviam em um modesto apartamento de um cômodo e mal conseguiam se manter com a renda limitada que recebiam. Como desejava ter uma linda casa, a senhora decidiu que deveria se preparar, extraindo o melhor daquilo que possuía, aquele único cômodo. Comprou tecidos para a cortina, pagando 10 centavos o metro, e decorou o ambiente. Pouco tempo depois, o marido teve novas ideias para invenções eletrônicas e as patenteou secretamente. A prosperidade começou. Quando se mudaram para locais maiores, a mulher intencionalmente dava mais vida ao ambiente com o dinheiro de que dispunha. Com a persistência da esposa em preparar-se para a riqueza, o homem enriqueceu com suas invenções. Hoje tem propriedades em todas as partes do mundo. Certa vez, quiseram comprar uma casa em uma ilha. Por não haver ilhas na área em que desejavam, decidiram fabricar uma e sobre ela construir a casa de seus sonhos. A mulher disse: "Hoje temos casas no mundo todo, mas tudo começou depois que me preparei para isso, arrumando o nosso primeiro apartamento." Como um desempregado preparou-se para se tornar um milionário? O milionário empresário afirma que sua fortuna começou a crescer depois que passou a usar a lei da preparação, no auge da depressão dos anos 1930. Desempregado, vivia em uma pequena casa alugada com uma mãe viúva. Foi somente depois de fabricar uma roda da fortuna, imaginando-se como um rico executivo, que recebeu uma oferta de emprego estável. A oportunidade surgiu em um momento em que ninguém conseguia trabalho.
Destacou-se tanto no emprego novo que, em pouco tempo, ofereceram-lhe sociedade em uma empresa. Trabalhou arduamente para ajudar a expandir seu negócio e prosperá-lo por toda a nação. Alguns anos atrás, vendeu sua parte da empresa e aposentou-se como milionário. Mais tarde declarou: meu sucesso começou a aparecer depois que me preparei para ele com a roda da fortuna que construí quando ainda vivia em minha modesta casa de 1 cômodo. Para saber mais sobre como fazer sua própria roda da fortuna, consulte outro livro da série Os Milionários do Gênesis. Como atrair seus bens do plano invisível? Comece agora a entrar em contato com os bens que deseja. Consciente e deliberadamente, prepare-se para eles. Deve-se ter consciência sobre o bem desejado antes mesmo de vivê-lo. Ao percebermos a realização cobiçada e apreciá-la de modo intencional, entramos em contato com ela. Começamos a atraí-la a partir do plano invisível. Depois que anotamos tempo suficiente, a realização se manifesta rapidamente. Aquilo para o que nos preparamos vem em nossa direção. Aquilo que desejamos nos alcança. Como uma mulher casou-se com um cobiçado rapaz. Uma jovem desejava se casar com um solteiro convicto que conhecera havia algum tempo. Os amigos diziam: é uma pena que John tenha decidido ser um solteirão e nunca se case. Em vez de aceitar tais opiniões, preferiu construir uma roda da fortuna na qual se imaginava casada com o homem de seus sonhos. Discretamente, continuou a sair com o rapaz. Não dizia nada sobre sua vontade, mas observava sua roda da fortuna diariamente. Certo dia, enquanto imaginava seu casamento, teve uma forte sensação de que ele se realizava no plano invisível e de que deveria se preparar para sua manifestação. Comprou um lindo bracelete com um único amuleto, sinos de matrimônio. Usava-o todos os dias para lembrar-se de que seu casamento estava a caminho, apesar de não mencionar a possibilidade a ninguém. Aos poucos foi comprando um enxoval completo e resolvendo suas questões financeiras para que qualquer mudança pudesse ser realizada sem sustos. Quando finalizou todos os detalhes, o rapaz a pediu em casamento depois de um jantar. 10 dias depois estavam casados. Tinham uma vida feliz, embora os amigos do noivo ainda afirmassem: não entendo o que deu no John. Ele não é o tipo de homem que se casa. Como se aproximar da prosperidade desejada? A lei próspera da preparação é aproximar-se do que deseja, preparando-se para isso. Dessa forma, seu desejo se aproximará de você. Um empresário precisava de um carro. Pensou então que deveria se preparar, construindo uma garagem para guardá-lo. Ao concluir a obra, os caminhos abriram-se financeiramente para a compra do veículo. A palavra desejo, em sua raiz, significa do Pai. Somos desejados por nossos desejos. Tudo o que queremos vem em nossa direção. A vontade é divina. Ela é introduzida em nosso ser por um Pai amoroso, como forma de nos impulsionar ao crescimento e ao progresso. O poder que nos apresenta o desejo é o mesmo que o faz se manifestar se pudermos aceitá-lo mentalmente e caminhar em sua direção. Quando estivermos completamente preparados, seremos alcançados pelo que queremos, seja da maneira com que esperávamos ou ainda melhor do que ousamos prever. Como a autora visitou um determinado local depois de se preparar? Eu tinha vontade de visitar um determinado local, mas para isso eram necessárias roupas especiais. Ocorreu-me que, para me preparar para essa viagem, eu deveria comprar as peças de que precisava. Depois da compra, as roupas ficaram penduradas no armário, como se eu fosse precisar delas a qualquer minuto. O método funcionou. Em poucas semanas recebi um convite para visitar aquela área. A experiência que desejava viver alcançou-me e foi muito agradável. Como um empresário preparou-se para obter roupas novas? O empresário desejava renovar seu guarda-roupa, mas, com sua família crescendo, parecia que nunca teria dinheiro suficiente para bancar seu sonho. Decidiu então preparar-se para obter novas roupas.
Para isso, doou muitos dos antigos ternos que usava para trabalhar. A esposa questionou se a atitude de esvaziar quase completamente o armário seria algo inteligente, mas o marido afirmou: devemos nos preparar para o que desejamos, abrindo espaço para recebê-lo. O método funcionou. Imediatamente ganhou 3 ternos novos do irmão, de quem nunca havia recebido nada. Assim começou a montar seu novo guarda-roupa. Devemos preparar nossa consciência para o fluxo da substância universal. Assim como a água ou qualquer coisa visível, a substância obedece às leis da natureza e segue para o que lhe foi preparado. Com uma preparação deliberada, trouxe uma casa a uma mulher. A preparação é um dos fatores mais práticos na obtenção de resultados. Todas as orações em nome do que se deseja podem não dar em nada se a preparação não for realizada. Uma viúva viveu por muitos anos com seus filhos em uma pequena casa de apenas um cômodo. Apesar de trabalhar duro, os caminhos não se abriam para que conseguisse um local maior para morar. Enquanto ponderava sobre seu dilema, percebeu que não havia feito nada para se preparar para uma condição melhor de vida. Invocou, então, a lei próspera da preparação da seguinte maneira. Primeiro, construiu uma roda da fortuna, na qual imaginava como seria o lar desejado e consultou-a diariamente. Segundo, percebendo que precisaria fazer algo externamente para se convencer de que aquele sonho era possível, comprou um luxuoso livro de receitas. Uma amiga ajudou-a em sua preparação, presenteando-a com um lindo conjunto de jantar de porcelana para 8 pessoas. Terceiro, procurou um famoso pintor de quadros e pediu-lhe que fizesse retratos de seus filhos. O artista concordou em deixá-los pendurados em seu estúdio, enquanto a mulher continuava a se preparar. Quarto, dizia as seguintes palavras diariamente: tenho direito divino ao que há de melhor. Acredito que meus direitos divinos farão com que eu experimente o melhor. Estou rica e apropriadamente hospedada na vasta substância do universo nesse momento. Pouco tempo depois, uma herança permitiu a compra de uma casa nova, completa e mobiliada. Em menos de um ano, a partir do início de sua preparação, ela e os filhos mudaram do casebre de um cômodo para o tão sonhado novo lar. Os retratos, a porcelana e o livro de receitas tiveram seu espaço na elegante residência da família. Faça algo para demonstrar que espera resultados. Quando quiser algo em sua vida, faça algo para demonstrar suas expectativas. Uma viúva vivia envergonhada devido a uma situação delicada. Restavam-lhe apenas 2 dentes. Como não podia arcar com os custos de uma dentadura permanente, estava muito angustiada. Finalmente decidiu que deveria preparar-se para seus dentes postiços. Para isso, pediu a seu dentista que arrancasse os únicos que sobraram. Quando soube que seu filho viria de longe para o serviço militar, sua primeira reação foi pensar: não devia ter me livrado daqueles dentes. O que meu filho vai pensar quando me vir? Mais tarde, sua reação mudou. Fiz um ato de fé e, portanto, acertado. E parou de preocupar-se por antecipação. Quando o jovem soldado chegou e olhou para a mãe, entregou-lhe uma quantia em dinheiro para que fizesse um tratamento dental completo. Mude suas expectativas e sua vida mudará, pois aquilo pelo que esperamos vem em nossa direção. Para ajudá-lo na expansão de suas esperanças, declare com frequência: vastas melhorias chegam rapidamente a todos os níveis de minha vida. Algo de glorioso acontecerá a mim hoje mesmo. Então faça algo para demonstrar que espera esse tipo de resultado. O alerta de prosperidade de Moisés. Ao indicar a lei próspera da preparação, Moisés disse aos hebreus, primeiramente, que os tempos difíceis que atravessaram não passavam de uma preparação para os bens que tanto desejavam. Segundo, preparou-os psicologicamente para receber seus bens, descrevendo a vasta abundância que os aguardava em sua terra prometida. Terceiro, na segunda metade do 8º capítulo de Deuteronômio, Moisés alerta seu povo de que todos os bens para que haviam se preparado
e os que haviam recebido poderiam lhes ser tomados caso se tornassem confiantes demais e esquecessem a fonte de sua riqueza. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído belas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Deuteronômio capítulo 8, versículos 12 e 19. Depois de se preparar para seus bens e recebê-los, não arrisque perdê-los por se tornar confiante demais. Continue a reconhecer em Deus a fonte de todas as suas bênçãos se quiser mantê-las. Não deixe de recorrer ao Senhor ao pedir orientações para que possa permanecer em sua terra prometida. Lembre-se sempre: terei Deus, meu Senhor, sempre em minha lembrança, pois é Ele quem me dá forças para experimentar as riquezas. Moisés disse aos hebreus que se seguissem o pensamento de que a minha capacidade e a força de minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza, Deuteronômio 8 a 17, teriam seu estado mais uma vez revertido para a escassez. Como uma professora juntou e logo em seguida perdeu sua fortuna. Aconteceu a uma professora. Usando as leis de prosperidade descritas nesse livro, herdou uma fortuna. No entanto, negou-se a continuar a trilhar o caminho após receber sua vasta abundância, colocando Deus como prioridade financeira. Embora conhecesse os maravilhosos benefícios dessa prática, não entregou o dinheiro da herança inesperada, argumentando que, se o fizesse, estaria doando demais. A mulher já havia contribuído com doações de quantias bem inferiores. Preferiu depositá-la na poupança e esperar que rendesse durante anos. Então, um ambicioso empresário convenceu-o a retirar todo o dinheiro e a permitir que ele o investisse. Em questão de semanas, os negócios não vingaram e ela perdeu tudo. Quando a professora se viu de novo em situação de pobreza, uma amiga lembrou-lhe de que ela havia se recusado a dividir um pouco de sua fortuna com Deus, a fonte daquela riqueza, e como consequência viu o dinheiro se esvair. Depois dessa amarga lição, seguiu os conselhos da amiga e começou a doar parte da renda que lhe restava, seu salário de professora. Hoje tem prosperado, mas seu caminho será bem mais longo até a vasta abundância que um dia já lhe pertencera. Assim como apontado por Moisés no 8º capítulo de Deuteronômio, aqueles que priorizam Deus financeiramente prosperam em tempos tranquilos e também nos momentos difíceis, pois são divinamente protegidos e orientados sobre como usar sua substância com sabedoria. Ao passo que aqueles que não honram o Senhor com sua doação não são cercados pela proteção divina e têm muito mais dificuldade em prosperar permanentemente. Bênçãos ou maldições depende de você. Esse segredo de prosperidade é tão importante que foi indicado mais de uma vez por Moisés no 28º capítulo do livro de Deuteronômio. Primeiro, Moisés especificou detalhes das muitas bênçãos em saúde, relações humanas, proteção e prosperidade que alcançariam os hebreus, e seriam derramadas sobre eles caso recorressem a Deus para rogar por orientações e provisões. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 3 a 6, 8, 11 e 12.
Segundo, em seguida Moisés descreveu todas as maldições, problemas, percalços, dificuldades que ocorreriam aos que não se voltassem a Deus para rogar por orientações e provisões. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 15 a 19, 47 e 48. Por que um homem perdeu sua fortuna? Um executivo usou as leis retratadas nesse livro e prosperou incrivelmente. Porém, era um homem muito mesquinho para compreender que precisaria priorizar Deus financeiramente por meio da doação, visando a abundância de todas as coisas. O resultado foi que trabalhava dia e noite, até que uma doença forçou-o a diminuir o ritmo. Passou a ter problemas com a família e com alguns de seus funcionários. Teve de gastar muito mais do que 10% de sua renda com médicos, hospitais, advogados, despesas inesperadas e complicações legais. Acabou experimentando as maldições descritas por Moisés, todas causadas por sua própria avareza. Não ofereceu sua contribuição às experiências construtivas da vida e, portanto, teve de doar as experiências destrutivas, já que doar é uma lei universal. Como evitar as maldições e clamar por bênçãos? O sofrimento e a aflição descritos por Moisés atingiram somente aqueles que desobedeceram à lei do júbilo e a alegria. Homens rabugentos jamais chegariam à terra prometida. Os que começaram a reclamar, ao chegar ao deserto, experimentaram as maldições descritas por Moisés, todas causadas por sua própria atitude. Podemos evitar as maldições e clamar pelas bênçãos mencionadas por Moisés. Com esse objetivo, medite a respeito e declare as ricas promessas citadas no majestoso livro de Deuteronômio, especialmente as que encontrar nos capítulos 8 e 28, através da repetição da lei, que representa o significado do termo Deuteronômio. Podemos evitar as maldições e clamar por ricas bênçãos em nossas vidas. Meditação para ajudá-lo a invocar a lei próspera da preparação. É quando ainda me encontro nas situações mais áridas de minha vida que devo me preparar para os bens que desejo. Se não me aprontar para a expansão de minhas realizações, não as receberei, pois não serei capaz de reconhecê-las ou aceitá-las quando o momento chegar. Todas as orações em nome do que se deseja podem não dar em nada se a preparação não for realizada. Portanto, estou pronto para os bens que desejo. Sou receptivo às suas possibilidades antes mesmo de haver qualquer evidência de sua chegada. Em minha experiência no deserto, ouso prever e me preparar. Dessa maneira, meus caminhos se abrirão mentalmente para que eles se aproximem. Sim, as bênçãos para as quais me preparei se aproximam e me alcançam neste momento. Resumo. 1. No capítulo 8 do livro de Deuteronômio, Moisés usa a lei próspera da preparação. Esse livro constitui uma das passagens mais práticas, majestosas e fascinantes da Bíblia. O termo Deuteronômio significa repetição da lei. Ao fim de sua vida, Moisés lembrou aos hebreus quão longe haviam chegado. Então descreveu detalhadamente a seu povo as riquezas abundantes que os aguardavam na terra prometida, Deuteronômio 8, e de que desfrutariam caso continuassem a utilizar as leis de sucesso ensinadas por ele. 2.
Moisés sabia que os hebreus teriam de se preparar mentalmente para receber suas futuras bênçãos, enquanto ainda peregrinavam pelo deserto. Se agissem de outra maneira, não seriam capazes de reconhecer e aceitar os bens que estavam a caminho. 3. Moisés indicou que os momentos difíceis que os hebreus atravessavam nada mais eram do que períodos de preparação interna para os bens maiores que estariam a caminho. 4. Moisés preparou os hebreus para a riqueza que os aguardava, descrevendo em detalhes a abundância de água, terras, trigo, cevada, videiras e plantações que encontrariam em sua terra prometida, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. 5. Moisés descreveu então a riqueza contida em sua terra prometida, uma terra rica em ferro e cobre. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. 6. De forma semelhante, é quando ainda nos encontramos nas situações mais áridas de nossas vidas que devemos nos preparar para os bens que desejamos. Se não nos aprontarmos para a expansão de nossas realizações, não as receberemos, pois não seremos capazes de reconhecê-las ou aceitá-las quando o momento chegar. 7. Esteja pronto para os bens que deseja, seja receptivo às suas possibilidades antes mesmo de haver qualquer evidência de sua chegada. Em sua experiência no deserto, ouse prever e se preparar. Dessa maneira, seus caminhos se abrirão mentalmente, para que eles se aproximem. 8. Comece agora a entrar em contato com os bens que deseja, consciente e deliberadamente, prepare-se para eles. Deve-se ter consciência sobre o bem desejado antes mesmo de vivê-lo. Ao percebermos a realização cobiçada e apreciá-la de modo intencional, entramos em contato com ela. Começamos a atraí-la a partir do plano invisível. Depois que anotamos tempo suficiente para que se aproxime ao máximo, a realização se manifesta rapidamente. Aquilo para o que nos preparamos vem em nossa direção. Aquilo que desejamos nos alcança. 9. Somos desejados por nossos desejos. Tudo o que queremos vem em nossa direção. Quando estivermos completamente preparados, seremos alcançados pelo que queremos. A preparação é um dos fatores mais práticos na obtenção de resultados. Todas as orações em nome do que se deseja podem não dar em nada se a preparação não for realizada. 10. Na segunda metade do 8º capítulo de Deuteronômio, Moisés alerta seu povo de que todos os bens para que haviam se preparado e os que haviam recebido poderiam lhes ser tomados, caso se tornassem confiantes demais e esquecessem a fonte de sua riqueza. Novamente, no capítulo 28 do mesmo livro, Moisés especifica detalhes das muitas bênçãos que alcançariam os hebreus e seriam derramadas sobre eles caso recorressem a Deus para rogar por orientações e provisões. Alertou-os também sobre as maldições, caso agissem de outra maneira. Dessa forma, Moisés preparou completamente seus seguidores para um futuro de sucesso. Encerro por aqui o capítulo 9 do livro O Milionário Moisés, de Catherine Ponder, e aguardo você aqui para o próximo capítulo. Eu sou Andréa Quintão, obrigada pela sua companhia. Eu espero que essa leitura esteja ajudando você na sua caminhada de desenvolvimento pessoal. Comenta aqui o que você tem achado, deixa um like para que o YouTube saiba o quanto é importante esse conteúdo e aguardo você no capítulo 10. Até lá e tchau, tchau.